Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu me chamo Érica Souza, sou da comunidade católica Shalom e estaremos juntos nessas próximas aulas para partilharmos sobre a educação como direito e dever dos pais na exortação apostólica de São João Paulo II, onde ele fala sobre a função dos pais, a função das famílias cristãs no mundo de hoje, né? Então, teremos como base essa exortação apostólica e também a Carta às Famílias, também de São João Paulo II. Né? Ao longo da preparação dessas aulas também foram usados outros textos magisteriais, mas os dois documentos de base principais foram esses que eu acabei de citar. Então, nós veremos hoje um pouco da introdução, né? Eu vou partilhar agora como serão as nossas aulas. Hoje nós teremos a introdução, onde eu falarei um pouco da exortação em si, em que contexto ela foi elaborada, né? Como ela vem a ser uma resposta às necessidades atuais das famílias e como ela também é um sinal da preocupação da Igreja para com as famílias, né? Vamos perceber o olhar que a Igreja tem para com as famílias e como ela espera que cada família, né, cada núcleo familiar seja fiel ao chamado do matrimônio, né, e ao chamado do matrimônio a fonte da missão dos pais como educadores, né? Então a Igreja, se por um lado ela deseja sim, a Igreja se preocupa com as famílias, né? Por isso ela reflete, né, sobre as famílias, então ela se preocupa, ela deseja orientar, deseja ser auxílio, deseja ser ajuda, mas ela também espera que os casais, que as famílias sejam fiéis ao seu chamado, né? Que os casais sejam fiéis ao seu chamado, né? Ao chamado do matrimônio, né? Ao sacramento do matrimônio, né? Como eu disse no início, nós falaremos, né, mais precisamente da educação como direito e dever dos pais, né? A exortação ela é riquíssima, vale a pena ler toda, né? Mas nós escolhemos somente este tópico da educação para aprofundarmos, né? Educação como direito e dever, né? A educação existe a necessidade de redescobrirmos, né? Essa missão dos pais como educadores, né? Essa missão dos pais como educadores que, ao preparar um filho, prepara um cidadão, né? Nós veremos que a família é a primeira escola também das virtudes sociais, né? Então, essa importância de saber educar os filhos, né? Em vista de uma boa sociedade também, né? Também. Então, após falarmos um pouco da exortação, nós falaremos, como eu disse, da educação como dever e direito dos pais, né? De como o matrimônio, ele já capacita, né? O sacramento do matrimônio, ele capacita para a educação, para essa missão, né? Tendo visto mais precisamente sobre a educação como dever dos pais, nós veremos também como deve ser orientada essa educação, né? Uma educação que deve visar os valores essenciais do ser humano, né? E dentro desses valores essenciais, nós veremos a importância de educar para a castidade, de educar para o dom total de si, né? E abordaremos bem brevemente a educação sexual e também a necessidade de uma educação que conduz ao céu, né? Os pais devem ter em mente que, ao educar os filhos, eles preparam sim para viverem em sociedade, mas também preparam os filhos para o céu, para a eternidade, né? Isso nós também partilharemos de forma breve, mas partilharemos. Por fim, nós veremos a relação da família com outras forças educativas. Nós sabemos que veremos, né, que a família é a primeira escola educativa, né, a primeira escola, o primeiro ambiente educativo, mas ele não é o único, né? Ele pode, deve contar com o Estado, com a Igreja, né? Então veremos essa relação entre as forças educativas, né? E terminando
terminaremos, né, com a própria presença de Jesus Cristo dentro do matrimônio, do sacramento do matrimônio, né? Terminaremos dizendo que nós poderemos contar com a intercessão da Virgem Maria, né? Da mesma forma que ela intercedeu para que Jesus transformasse a água em vinho, né? Ela será sempre presente, estará sempre presente em cada família, né? Na sua particularidade, a interceder também para que Jesus transforme tudo aquilo que falta, né? Assim, para que se viva de maneira feliz, né? Para que cada família viva de maneira feliz, né? Então hoje passaremos então a falar da exortação, né? A igreja, né? A exortação nasce como um desejo, como uma resposta da igreja. A igreja, já no sínodo das famílias, né? Nós vemos um sinal, né, da preocupação que a igreja tem para com as famílias, né? A igreja é ciente das rápidas transformações culturais que o mundo hoje vive, né? Assim, transformações culturais, sociais, né? E transformações essas que atingem todas as instituições, né? E a família também é atingida, né? Então, a igreja, desejando ajudar as famílias para que as famílias não percam o valor e o significado do matrimônio, né? O valor e o significado do ser família, né? Ou para aqueles que já perderam, para que possam encontrar, né? Reencontrar o significado e o valor, seja da família, seja do sacramento do matrimônio, a igreja para refletir, analisar, né? Assim, para iluminar mesmo, para tentar iluminar mesmo, né? E assim nós temos o sínodo das famílias como este sinal dessa preocupação das famílias, né? Dessa preocupação para com as famílias, né? E após o sínodo, os próprios bispos, né, vão expressar o desejo de fazer com que as famílias conheçam que a igreja se preocupa com as famílias, que a igreja deseja ser um auxílio para as famílias, né? Então, a exortação é publicada com esse desejo de mostrar às famílias que a igreja se preocupa com elas e também de ser um próprio auxílio para as famílias e também para os pastores, né? Para que os pastores possam ajudar na educação dos filhos, possam ajudar as famílias em tudo aquilo que cada família tiver necessidade, né? A igreja ainda, ela se preocupa também com os jovens que se preparam para o sacramento do matrimônio, né? E oferece uma gama, isso não é de agora, né? Oferece uma gama de documentos para que também os jovens possam se preparar, né, para o sacramento do matrimônio. Então, existem vários documentos que podem ser encontrados no site do Vaticano de maneira gratuita, a fim de ajudar mesmo na preparação para o matrimônio e também a fim de ajudar as famílias, né, para que cresçam no conhecimento da missão, no conhecimento do valor mesmo do sacramento do matrimônio, né? Então, também se preocupando com os jovens que se preparam para o sacramento do matrimônio, a igreja, através dessa exortação, será um auxílio, né? Será um auxílio para as famílias, será um auxílio para aqueles que se preparam e será um auxílio também para a própria igreja, né? Para os próprios pastores, né? A fim de orientá-los, né? É interessante porque a igreja, sendo expert mesmo em humanidade, né, ela se fará presente em todas as dimensões humanas, né? Ela se fará presente a fim de ajudar mesmo, né? E com certeza ela cumpre o seu papel a fim de ajudar as famílias e a cada ser humano a viverem a sua vocação, né? A viverem a sua vida de maneira fiel à vocação e de maneira também concreta, né, integral, né? A igreja se preocupa com o ser humano de maneira inteira e por isso ela também, e essa exortação também é muito clara ao vermos os vários aspectos que a igreja se preocupa, né? Então, essa exortação, ela vai nos mostrar, né, mais uma vez, a preocupação, o auxílio que a igreja deseja ser
para as famílias, né? Como cada pastor, cada bispo deseja ser um auxílio, né? Desejam, né, que as famílias tenham conhecimento deste zelo, né? Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar mesmo que a igreja ela considera o matrimônio e a família como um bem precioso, né? E por isso deseja anunciar a boa nova, né? Por isso deseja anunciar a boa nova a todos aqueles que são chamados ao matrimônio. E a igreja está convencida mesmo de que só na vivência do evangelho as famílias serão realizadas, né, de maneira integral, né, em todos os aspectos, né, em todas as dimensões, né. Atualmente nós vemos, sim, né, a família que é destruída, que é deformada, isso é muito claro. Basta olharmos as TVs, os programas de TV, as leis que são promulgadas, né, assim. Mas vemos também a necessidade das próprias famílias serem formadas também, né, assim, desde o namoro, né, para suportarem as duras provas da vida, né. Se de um lado nós vemos, sim, as dificuldades odiernas, né, nós vemos também a necessidade de formação das famílias, né, de informação e de formação. E formação essa que se dá desde o namoro, né. E a exortação também vem ser esse auxílio, né. Nós vimos hoje, né, com a pandemia, que muitas famílias são forçadas a estarem mais tempo juntas, né, muitos pais com seus filhos, né, e por que crescem as brigas, né? Claro que desentendimentos são normais, são naturais, são necessários até, com os desentendimentos se cresce, se amadurece, se aprofunda a relação, né, se aprofunda a relação mesmo. Mas nós também devemos parar e pensar, né? Por que tantas brigas crescem, né? Assim, por que é tão difícil conviver mais tempo com as pessoas, né? Ou com a pessoa, né? Porque é tão difícil conviver mais tempo com a pessoa que eu escolhi viver o resto da minha vida. Claro, digo mais uma vez, os desentendimentos são normais e são até necessários, né? Assim, se aprende, se amadurece, né? Mas será que faltou alguma coisa? Será que faltou alguma virtude que deveria ser exercitada desde o namoro para que hoje, né, numa convivência mais intensa, essa convivência mais intensa hoje pudesse ser mais amigável, mais agradável até, né? Então, vale a pena pararmos e nos avaliarmos mesmo, né, em vista de darmos uma resposta às necessidades de hoje, né? Então isso também será uma resposta para nós também essa exortação, né? E mais precisamente ao conhecermos a necessidade da educação, né? Ao conhecermos a educação como missão e dever dos pais, né? Isso formará futuras famílias, né? Então isso ajudará como um todo, né, a sociedade, né? Então, mais uma vez, né, a igreja, estando convencida, né, que o bem da sociedade está ligado ao bem da família, ela viverá mesmo a sua missão, né, de proclamar os desígnios de Deus sobre o matrimônio, né? Cuidando da família, a igreja sabe que estará cuidando da sociedade, né? Estará cuidando do futuro da humanidade, já que o futuro da humanidade passa pelas famílias, né? Passa de maneira muito concreta pelas famílias, né? E cuidando das famílias, a igreja estará cuidando, né, do povo de Deus, né? Porque a família, por João Paulo II, né, nós vamos ver durante o decorrer das aulas, é vista como primeira e vital célula da sociedade, né, permanecendo indispensável para a construção de uma sociedade, né. Então, nós veremos no decorrer dessas aulas o olhar mesmo, né, que São João Paulo II tinha para com as famílias, né, assim, e como tanto na exortação apostólica, como na carta às famílias, né, como eu disse, são esses dois textos bases,
esses 2 textos de base, né, para essas aulas, mas nós veremos que nestes 2 documentos, São João Paulo II nos deixa um mandato, né, o mandato de amarmos mais particularmente as famílias, né, e eu espero que no decorrer, né, e na conclusão dessas pequenas aulas, né, sobre a missão dos pais como direito e dever, né, a educação, né, como direito e dever dos pais, né, eu espero que seja fomentado, né, em nós esse desejo, esse mandato, né, de amarmos mais particularmente as famílias, né. Então, esperemos que isso possa nos ajudar, né, possa nos iluminar, né, desde o início deste curso, né, dessas aulas, amarmos mais particularmente as famílias, né? Porque nós veremos no decorrer quão importante é a missão dos pais de educar os filhos, né? Como os pais preparam os filhos para a sociedade, né? Mas não só para a sociedade, para a eternidade, né? E introduzindo aqui, né, o tema central, que é a educação, nós veremos mais efetivamente na segunda aula, mas só dando assim uma pincelada, né, primeiramente, né, a educação, ela vai vista como uma missão, né, assim, a missão dos pais mesmo, né, e é o próprio sacramento do matrimônio a fonte dessa missão. É o sacramento o sacramento do matrimônio que consagra os pais para a missão, né? Para a missão de educar, né? Essa missão educativa dos pais, né? Ela é baseada na participação dos pais na obra criadora de Deus. Nós veremos isso um pouco melhor na próxima aula, né? Veremos mais isso na próxima aula, né? O sacramento do matrimônio, como eu disse, consagra os pais, prepara os pais para a educação, né? Confere aos pais uma autoridade, um amor do próprio Deus, né? Os pais, eles participam da autoridade do próprio Deus, né? Os pais participam do amor do próprio Deus ao gerarem os filhos e ao educarem os filhos, né? O sacramento do matrimônio confere até mesmo aos pais um caráter de ministério. Olha que bonito. Existe a dignidade e a vocação de ser um verdadeiro ministério. Quem nos diz isso também é São Tomás de Aquino. Ele chega a comparar o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ao sacramento da ordem. Ele diz exatamente assim: alguns propagam e conservam a vida espiritual com um ministério unicamente espiritual. É a tarefa do sacramento da ordem. Outros fazem-no quanto à vida corporal e espiritual, o que se realiza com o sacramento do matrimônio, que une o homem e a mulher para que tenham descendência e eduquem para o culto de Deus. Então, os pais, eles devem manter viva essa consciência mesmo da missão, né, de se dedicarem, né, com espírito de confiança mesmo na graça que receberam, né, na graça recebida. Os pais receberam a graça e a responsabilidade de educarem os filhos. Os pais, eles participam da obra criadora de Deus ao gerarem os filhos, né, e participam também da obra de redenção de Deus, da pedagogia de Deus ao educarem os filhos, né? E edificando os filhos, os pais estarão edificando a igreja, né? Então, aí nós vemos, né, a importância de cada pai, né, dos pais terem essa consciência da educação, né, da missão de educarem os seus próprios filhos, né? Então, por hoje é só, nós ficamos por aqui dando uma pincelada na educação como dever, né, e direito dos pais, e na segunda aula nós aprofundaremos mais precisamente nessa missão dos pais, de educarem os filhos, né, do direito e o dever que os pais têm de educarem os filhos. Deus os abençoe e até breve. Shalom.